Como investir 10 mil euros em imobiliário? Vamos já atacar este assunto. É uma pergunta muito subeja nas nossas redes sociais. Inclusivamente tenho tido alguns clientes que querem fazer consultoria e estão numa situação em que têm pouco capital. Não necessariamente 10 mil euros, mas vamos, no fundo aqui, usar este vídeo como uma analogia daquilo que seria ter pouco capital. É importante, muito importante dizer que em Portugal hoje em dia já não são atingíveis financiamentos a 100%, salvo várias exceções, nomeadamente se o imóvel pertence à banca, se o financiamento é feito em determinadas circunstâncias por uma empresa, etc, etc, etc. E, portanto, havendo essas várias possibilidades de financiar a 100%, eu não vou falar delas. Agora, standardizadamente, de uma forma muito standard, não é mais possível ter financiamentos a 100% em Portugal. O que quer dizer que haverá sempre uma componente, seja 20%, 10%, mais os custos com a transação do imóvel, que é necessário nós termos em chamado capital próprio, os nossos capitais próprios, portanto, dinheiro realmente nosso, por assim dizer. E, portanto, 10 mil euros, vamos ser sinceros, não nos levam muito longe. No máximo dos máximos, se fôssemos financiados a 90%, vamos pensar num imóvel de 100 mil euros, esses 10 mil euros daria para cobrir isso, mas depois ainda teríamos alguns custos com a transação do imóvel. E, portanto, 80 mil euros já baixa a fasquia máxima que podemos financiar e assim sucessivamente. E, portanto, a ideia é que quem tenha 10 mil euros para investir em imobiliário tem que apontar para um negócio de baixo valor. Dependendo do montante que consegue financiar, terá que ajustar isso naturalmente àquilo que está a tentar financiar. Mas a ideia é que terá sempre acesso a um imóvel de baixo valor. E, portanto, é uma das possibilidades. A primeira grande possibilidade que tem, se pensar em investir em imobiliário, tem mais ou menos 10 mil euros ou 10 mil euros, então terá que selecionar um imóvel que tenha um preço que lhe permita, relativamente aos seus capitais próprios, chegar a esses 10 mil euros que tem para fazer a transação. Além disso, devo alertá-lo para que deve ser muito responsável relativamente às obrigações depois do pagamento desse empréstimo, portanto, não aplica todo o capital próprio que tem no negócio, porque depois vai ter obrigações e, se não arrendar logo o imóvel, não tem um rendimento que lhe permite pagar essas obrigações e, portanto, tem que fazer essa gestão financeira. Devo dizer-lhe que tem sempre que guardar, além do seu fundo de emergência a título pessoal, era aquilo que eu faria, se estivesse no seu lugar, também guardar um fundo de emergência dentro do próprio negócio imobiliário para que, de facto, não falte dinheiro para pagar e cumprir, no fundo, com as suas obrigações. A segunda forma de investir em imobiliário com 10 mil euros é procurar sócios, procurar outras pessoas que financiem o investimento imobiliário que não a banca. E aí já é possível apontarmos para imóveis mais caros, porque já não há uma regra tão bem definida relativamente à utilização de capitais próprios, o que quer dizer que poderá utilizar efetivamente os seus capitais próprios para uma percentagem e depois o resto ser financiado por outras pessoas e essa percentagem ser menor do que 10% ou do que 20%, porque consegue ter essas condições perante os outros sócios. Que outros sócios podem ser? Pode ser a própria família, amigos que tenha, conhecidos ou investidores que encontre numa panóplia de situações, nomeadamente online, e que acreditem em si, no seu projeto e que lhe permitam, aliás, fazer este investimento. Recorrer a família e amigos não é algo tão normal em Portugal como noutros países, mas mesmo assim já encontrei algumas pessoas que tiveram muito sucesso a começar a investir assim em imobiliário e a certa altura desenvolveram os seus investimentos imobiliários e são hoje investidores imobiliários de alguma escala e se não tivessem recorrido a família e amigos não estariam por certo onde estão hoje. Dentro do imobiliário físico devemos ainda pensar que os negócios mais baratos, onde ou não temos que financiar porque os tais 10 mil euros chegam, ou então podemos, de facto, esses 10 mil euros servem perfeitamente para o uso de capitais próprios, podem ser imóveis físicos, mas baratos, como por exemplo garagens. As garagens são também imóveis e, portanto, constituem uma possível fonte de investimento imobiliário e poderá-se investir em garagens com pouco capital. Portanto, 10 mil euros aqui não é propriamente a ideia de, se tiver 10 mil euros certinhos, é a ideia de ter pouco capital e, portanto, as garagens são normalmente imóveis bastante mais baratos que os outros e, portanto, constituem uma possível fonte de imóveis para que invista em imobiliário. Há outro tipo de investimentos imobiliários que poderá fazer, nomeadamente em terrenos, nomeadamente em casas, moradias ou outras que estejam em localidades muito pouco densas do ponto de vista populacional, como aldeias, onde certamente os imóveis serão muito mais baratos. Enfim,
não terá necessariamente que financiar esses seus investimentos imobiliários, poderá fazê-lo totalmente com capitais próprios, mesmo que tenha pouco dinheiro, 10, 20, 30 mil euros. A ideia é, no entanto, que terá que ou escolher imóveis bastante mais pequenos e bastante mais baratos, ou então ir para mercados bastante mais baratos, onde tendencialmente as rendas também são bastante mais baratas e onde a densidade populacional não oferece uma taxa de procura assim tão alta quanto isso, mas, como eu sempre digo, não interessa se o mercado é grande ou se é pequeno, interessa sim o rácio entre a oferta e a procura num determinado mercado e, portanto, deverá levar isso em conta. A última opção para investir em imobiliário com pouco dinheiro, com 10 mil euros, que é aquela que me parece mais natural, é investir em REITs. No fundo, em fundos imobiliários cotados em bolsa, com uma série de legislação muito própria, como por exemplo a obrigatoriedade em distribuir pelo menos 90% dos rendimentos que ou do lucro que teve nesse ano, esse REIT em particular. Nós temos uma série aqui no YouTube onde eu analiso alguns REITs de uma forma totalmente gratuita e os links estarão aqui por cima, portanto poderá ver subejamente. E portanto é uma forma interessante de investir em imobiliário a partir de casa, selecionando bons REITs. E a minha ideia não é recomendar neste canal de YouTube quais é que são os melhores REITs para investir, não é isso que eu faço. Aquilo que eu faço é mostrar partes daquilo que eu próprio uso para analisar REITs em que eu próprio invisto, mas é só isso que eu faço. Agora, serão de facto uma fonte interessante para investir em imobiliário com pouco capital. Enfim, além disto, deverá também considerar investir em si mesmo, formar-se, ler livros, tirar workshops, formações sobre o tema, seja imobiliário ou gestão de finanças, de forma inteligente. Acho que é algo que terá sempre um retorno muito grande no futuro e, portanto, deverá também considerar isso, especialmente se tem pouco capital. No entanto, estas são as minhas ideias que lhe deixo. Se tiver 10 mil euros ou pouco capital, 10 mil euros aqui é uma metáfora para pouco capital para começar a investir em imobiliário. Espero tê-lo ajudado de alguma forma, espero mesmo sinceramente que sim. Deixe-me nos comentários se este vídeo ajudou ou se quer algum tema à volta desta questão de investir em imobiliário com pouco capital. Um abraço a todos e a todas, bons negócios imobiliários, fiquem bem.